Vocês que ficarão comigo aqui, louvado seja Deus pela equipe que podem, como membros do Ministério Infantil, levar Jesus, os ensinamentos de Cristo aos nossos pequenos, na linguagem deles. E você que está aqui vai para João capítulo 6, a partir do versículo 60. João capítulo 6, a partir do versículo 60. O contexto aqui são de alguns dos discípulos que abandonaram a Jesus, e dentro dessa mensagem que está inserida numa série de estudos, numa temporada que nós começamos nesse segundo semestre, sobre as palavras ou a mensagem de Jesus. Nós estamos no terceiro episódio, na terceira série, falando agora sobre as palavras de vida. O primeiro episódio foi sobre a palavra de paz que o Senhor ministra no seu Evangelho. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou a vós. Paz seja convosco, a paz entre Deus e os homens que nós encontramos em Jesus. A segunda palavra que nós vimos semana passada foi a palavra de que no mundo tereis aflições, em que temos aprendido que o Senhor Jesus em nenhum momento Ele mascarou, Ele camuflou uma mensagem que é de difícil compreensão, em que Ele nos convidou à experiência da jornada da fé, enfrentando aflições. Ele disse isso, foi uma palavra que Ele deixou muito clara para nós. E hoje veremos então que essa paz, que excede todo entendimento em meio às aflições, produz em mim e em você palavras de vida. Palavras de vida. Ecoaram do coração de Deus, por meio de seu Filho, palavras de vida a mim e a você, que na incredulidade estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele proferiu, Ele profetizou sobre nós, sobre a face da terra e sobre aqueles que creram e crerão, uma palavra de vida. Leia o texto comigo até o versículo 68. João capítulo 6, a partir do 60. Ao ouvirem isso o quê? Ao ouvirem a mensagem da cruz, ao ouvirem essa mensagem da palavra de vida, mas que começou na crucificação, em que ele disse no contexto aqui: eu sou o pão da vida, eu sou o pão do céu que desceu, que vai ser esmagado, esse pão que vai ser pisado, que vai ser esmagado, esse pão que vocês vão comer. E aí, então, ao ouvirem isso, muitos dos discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso lhes escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Versículo 64. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto seja me dado por meu Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus, olhando para os 12, olhando para os discípulos, questionou: vocês também não querem ir? Então Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Nós vivemos num mundo de palavras de maldição, de insultos, de mentiras. Nós estamos envolvidos num mundo de palavras que ofendem e machucam
A minha e a sua experiência é assim. Em algum momento da sua vida você já se envolveu a algum tipo de experiência nesse mundo caído em que você foi amaldiçoado por alguém, em que você foi insultado, falaram-se mentiras a seu respeito, ofenderam você e te machucaram. E é comum na experiência humana enfrentarmos palavras de acusação, de reprovação, palavras de derrota. Você não vai chegar lá. Quem é você? Olha o seu contexto. Pode vir alguma coisa de boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa lá do teu contexto? Olha de onde você veio. Você não tem onde cair morto. E essa experiência vai enraizando no DNA do desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de um adulto que cresce traumatizado num contexto em que a nossa inclinação humana é ouvir isso. Muitas vezes, diante de uma professora na escola, palavras proferidas pelo próprio pai ao filho, palavras proferidas por um técnico de futebol, em que aquele jovenzinho teve a experiência negativa de ouvir essas palavras duras, de condenação, palavras que ofendem, palavras que machucam. E nesse mundo que jaz o maligno, contrabalanceando com palavras outrora de muita bajulação, palavras de futilidades, palavras egoístas, que de alguma forma tentam, então, criar um equilíbrio entre palavras duras, péssimas e ruins e palavras fúteis para a gente passar e jogar o tempo fora. Ou palavras de bajulação para que de alguma forma a pessoa possa conviver bem entre umas às outras no contexto de trabalho, por exemplo. Palavras proferidas em um mundo que jaz o maligno, onde o diabo é o pai da mentira que conduz a toda experiência de morte. E essa é a realidade, a experiência de todos nós. Nós não somos inclinados a homenagear facilmente. Nós não somos inclinados naturalmente a abençoar pessoas. Nós não somos inclinados naturalmente a abençoar os nossos filhos. Nós não somos inclinados naturalmente a abençoar pessoas, a proferir palavras de bênção. A nossa tendência natural, carnal, humana, é proferir palavras negativas. E o diabo, desde o jardim do Éden, mente, prometendo vida. Foi o que ele fez com Eva, mas entregando morte. Mas Deus tem promovido a verdade a partir da morte de Cristo, prometendo vida. E olhando para as Escrituras, nós precisamos saber fazer essa diferença, em que palavras proferidas, palavras doces de bajulação, de prazeres deste mundo lá fora, que ao final serão amargo na nossa boca. Mas por vezes as palavras de vida que vêm do céu ao seu coração podem ser duras, mas elas vão produzir vida em você. E note no decorrer desta mensagem que o nosso objetivo é te mostrar que estas palavras de vida que vêm de Deus afasta aqueles que querem continuar nas trevas, mas aproximam perto dele aqueles que querem viver na luz. Então, a proporção do quanto uma pessoa nega as verdades de Deus está muito atrelado à disposição dela de viver nas trevas. Mas como o coração de um crente temente é inclinado à luz e a compreender a vontade de Deus, porque estas palavras produzem frutos na nossa vida, produzem bênçãos nas nossas vidas. Volte comigo a atenção para o texto, volta lá para o versículo 60, João 6,60, em que nós veremos aqui que muitos dos seguidores de Jesus abandonaram o Cristo após entenderem uma mensagem clara, mas dura.
uma mensagem de fácil compreensão, mas de difícil adesão. Quando ele explica à multidão que ele é o pão que desceu do céu, e esse pão vai ser esmagado. E é esse pão que nós comemos, que produz vida. Ele compara ali, dizendo, eu sou o pão, vocês comerão da minha carne, vocês moerão a minha carne, eu serei crucificado naquela cruz, eu serei moído por vós. E isso pesou o coração de alguns dos ouvintes. E essa foi a reação de alguns deles. Volte comigo a atenção para o versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram que dura é essa palavra. Que dura é essa palavra. Porque, humanamente falando, realmente não é natural ouvirmos estas palavras. As palavras de Deus. O que Deus tem a nos dizer. E a expressão que eles dizem, questionando-se uns aos outros, quem pode suportá-la? Ninguém pode suportá-la. Ninguém pode estar diante de Deus e ouvir o que Ele tem a nos dizer e ficar vivos por si só. Nós não podemos suportar. Nós não suportamos porque é comum a nós nos identificarmos com pessoas que estão nas trevas, com pessoas que crucificaram a Ele mesmo. Nós não suportamos, é duro para nós ouvir que a causa da cruz sou eu. Que a maior das ofensas partiu de mim. E o tamanho da ofensa é proporcional à dignidade de quem foi ofendido. E isso é duro de ouvir. Agora então, Jesus ele faz uma afirmação no versículo 63. Vai comigo agora a sua atenção para o versículo 63. Ele diz, o Espírito da vida, a carne não pode produzir nada que de fato se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Aqui o Senhor Jesus, ele responde fazendo uma afirmação àqueles, junto com os discípulos que estavam ouvindo aquele discurso, esse duro discurso a princípio, e ele faz um paralelo entre a carne que não pode produzir nada que se aproveita e as palavras de vida que é Espírito e vida sobre nós. É uma alusão apontando para Gálatas capítulo 5, quando lá nós somos informados a respeito das obras da carne e dos frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas, e tais são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas, que produz na nossa experiência toda forma de conflito. Porque a carne não produz nada que se aproveita, porque essa carne está debaixo da queda, da natureza pecaminosa, da podridão que há em nós. É por isso que é duro esse discurso. Mas na proporção do quanto é duro ouvirmos isto, há uma esperança, por isso que se diz boas novas, ao ouvirmos que as palavras que eu tenho dito, disse Jesus, são espírito e vida. Ela vai produzir vida numa carne morta, numa carne doente, ansiosa, depressiva, numa carne corrupta como a minha e a sua, que sofre doenças, alergias, feridas.
Ontem, na frente de casa, eram umas 8:30 da noite, um barulho estrondoso, da sala de casa, da cozinha de casa, eu e a esposa ouvimos. Eu achei que fosse alguma coisa de um caminhão que caiu, era uma batida de 2 motos na avenida Furquim com a Marechal Deodoro. 2 motos, uma fratura exposta, o fêmur. O menino gritava que da cozinha da casa, coisa de mais de 50 metros, podíamos ouvir. Estamos propensos a essa carne. Estamos caminhando para a morte. O nosso corpo se definha. Eu estou com 43 anos, já com alguns cabelos grisalhos. Já não jogo bola mais como há 20 anos atrás. Você tem a sua experiência. Como já fora dito, já nascemos morrendo. Mas há uma palavra de boas novas dizendo que as minhas palavras, disse Jesus, é uma semente de espírito e vida nessa carne morta. E aí, comparando lá em Gálatas capítulo 5, que as obras da carne é esta, que não produz nada que se aproveita, mas o fruto do Espírito. O fruto do Espírito que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e tantas outras qualidades que Deus está semeando no coração da tua vida, da tua alma, para produzir vida. Era isso que ele estava dizendo o tempo todo. Mas o versículo 66, vai lá para o versículo 66, daquela hora em diante, muitos abandonaram a Jesus, muitos abandonaram, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Porque até então, não havia sido pregado de maneira tão clara que éramos essa carne podre. As más notícias do Evangelho, que também traz a boa notícia que Ele é a vida para essa carne mortal como a minha. E isso escandalizou-os, isso feriu a consciência daqueles religiosos da época. E aí no versículo 67, Jesus, ao indagar os seus discípulos 12, ele olha para mim e para você e ele diz: não querem vocês irem também? Não querem vocês também racionalizar e dizer, de fato, duro é esse discurso, dura é essa palavra? E é daí que nós temos a resposta de um discípulo comprometido. Essa é uma resposta de alguém, de um ouvinte dessas palavras de vida do Filho de Deus, o Messias que veio proferir estas palavras. Versículo 68, acompanhe comigo. Simão Pedro lhes respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Assim como diz no versículo 69, nós cremos, então cremos e sabemos que és o Santo de Deus. As palavras que proferes vêm do alto de um santo, o Filho de Deus, que traz palavras de vida eterna. Palavras que vão alimentar a sua alma, palavras que vão produzir fé nesse coração corrupto como o meu e o seu. O ser humano, ele vive a experiência e ele tenta racionalizar o fato de que talvez valha a pena todo o prazer deste mundo para esta vida. Os crentes têm compreendido que as palavras de vida, abnegando os prazeres deste mundo para um prazer eterno. E essas belas palavras devem ecoar profundamente no coração daquele que não quer mais viver nas trevas, mas quer vir para a luz. Por isso que Simão Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Até então não houve um profeta
não houve sequer uma filosofia, não houve sequer algum mestre que falou palavras de vida, como tu falastes. Ficavam impactados pela forma como ele pregava palavras de vida. E esta reação é a reação daqueles que ouvem estas palavras com fé. Eu queria te convidar, nós estamos em João, vamos lá agora para João capítulo 10, versos de 10 a 11. João capítulo 10, versos de 10 a 11. E veremos que então aqui, essa deve ser a minha e a sua reação em fé diante dessas palavras de vida eterna. Por quê? Porque o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E essa é a realidade a qual nós vivemos num mundo de maldições, num mundo de confusão, de conflitos, num mundo de mentiras, num mundo em que seremos ofendidos, em que seremos machucados e traumatizados por essa experiência, porque o ladrão, o diabo, ele vem para roubar e matar e destruir. Ele é o ladrão da sua alegria, ele é o ladrão da sua paz, ele é o ladrão que rouba de você o que Deus tem semeado de palavras de vida. Mas olha só, palavras de Jesus, mas eu vim, volta lá para o 10, na metade do versículo, mas eu vim para que vocês tenham vida. É essa palavra semeada que vai gerar vida nesse coração de carne. E uma vida abundante. Uma outra expressão, tradução da NVI, para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. E a tenham plenamente. Gente, esse foi um dos versículos que mais chocou a minha vida na minha conversão lá nos meus 15, 16 anos. Um jovem drogado que estava jogando todas as suas cartas nos prazeres deste mundo. E todo o dinheiro que eu investia nas drogas, todo o dinheiro que eu investia nos vícios, na rua, na bebida, nas drogas, nas festas, nas baladas, não era suficiente. E Deus me incomodava com aquilo. E quando eu vi, quando ressoou, não nos meus ouvidos, mas lá no fundo do meu coração, da minha alma, que Deus em Cristo estava prometendo a mim uma vida plena, plenamente abundante, mais do que aquela experiência que eu estava tendo nas drogas, que ela não me oferecia. Ela me prometia, mas não me entregava o prazer pleno, a paz, a satisfação que eu tanto buscava. Porque Jesus, aí sim no versículo 11, Ele disse isso para mim, e Ele diz isso para você nessa noite, que Ele é o bom pastor, que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, ovelhas perdidas, ovelhas machucadas, ovelhas que precisam de cura, ovelhas que precisam de palavras de vida. Amados, Jesus, Ele declarou verdades extremamente poderosas. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu e o Pai somos um. Eu sou o pão do céu que desceu sobre vós. Eu sou o bom pastor. Ele foi quem disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Foi Ele quem disse: eu sou a ressurreição e a vida. Amados, creiamos, Jesus foi aquele que proclamou duras palavras, mas cheias de verdade, que produzem vida. E o verdadeiro amigo, o verdadeiro pastor, é aquele que fala as verdades que não queremos ouvir, mas que nos trarão vida. A falsa amizade é aquela que bajula você, falando mentiras, com algumas intenções equivocadas e que conduzem você à morte. As mentiras prazerosas deste mundo, que são doces no início, mas que são amargas e levam à morte.
E aí eu quero caminhar para o final da nossa reflexão. Nós estamos em João. E essa temporada de estudos sobre as palavras de Jesus, a grande parte dessa mensagem é no texto, no Evangelho de João. Inclusive eu te convido, comece a ler João 1, 2 vezes, 3 vezes, enquanto estamos pregando aqui nos nossos cultos de domingo à noite. Eu quero te convidar agora a ir para o capítulo 3. Alguns dias antes, algum tempo antes dessas palavras duras de Jesus, ele proferira esse contexto aqui em João capítulo 3, versículo 17. Que diz, olha, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Notem, Jesus, ele não veio condenar você, ele veio salvar você, porque você, como diz lá o versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ele veio te trazer vida, creia nisto. Verso 19 em diante, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras são más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Lembra o que dissemos no começo da mensagem? As palavras de Cristo, a mensagem do Evangelho, afasta quem quer ficar nas trevas e aproxima quem ama a luz. E todos aqueles que já não creem, já estão condenados, e quando Cristo vem ao mundo, Ele vem para salvar com palavras de vida àqueles que já estão condenados nos vossos delitos e pecados. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Portanto, então, é o que se explica o versículo 16 de João 3. Porque Deus tanto amou, João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha as palavras de vida eterna, mas tenha a experiência de vida eterna. Amém? Amém? Quero chamar a equipe de louvor para vir aqui à frente, e eu quero que você fique comigo aqui ainda, em espírito de reflexão, uma palavra final sobre o Cristo que traz palavras de vida eterna. São palavras cheias de amor, plenas de verdade, que confrontam as mentiras do mundo ou as mentiras do seu coração. Repito, as palavras de vida são proferidas do Filho de Deus, palavras cheias de amor, mas plenamente de verdade, que confrontam as mentiras do mundo ou do nosso próprio coração, que conduzem a um viver significativo de plena satisfação que o mundo não pode nos dar, que o pecado não pode nos entregar. Ele promete, mas ele não entrega. O que ele entrega é frustração. O que ele entrega é uma expectativa, uma falsa sensação de paz, de contentamento e satisfação. Somente em Cristo temos plena vida abundante. Não mais como resultado unicamente dos prazeres passageiros deste mundo, mas da graça em um viver no Espírito e na palavra de Deus. Palavras que confrontam o nosso pecado, palavras que confrontam as mentiras deste mundo e que dão real e verdadeiro significado à nossa vida. É a possibilidade
de pleno prazer em Deus. Este é o Evangelho. Estas são as palavras de vida. A possibilidade de plena alegria em Deus. Crer que o nosso Criador oferece a verdadeira experiência de alegria e paz que o mundo não pode nos dar. Deus deseja compartilhar a sua plena alegria com seus filhos. E isso leva as pessoas a desejarem Deus. Isso leva os crentes a terem uma afeição especial por Cristo. Porque inclusive Deus é mais glorificado em nós quando nós nos satisfazemos mais nele, como disse o pastor John Piper. Portanto, meu amado irmão, minha querida irmã, que Cristo seja visto como grandioso na tua vida, que as palavras de vida de Cristo ressoem em você de maneira gloriosa, que sejam palavras apreciadas em teu coração, e que ela seja proclamada através da sua vida com fervor, que o Cristo e suas palavras sejam doce, que esta mensagem de vida, que esta promessa de perdão, que para aqueles que estão nas trevas é loucura e é duro discurso, para nós os crentes é uma palavra de esperança. Que as dores que vivemos neste mundo, que as noites mal dormidas que temos, que as enfermidades que passamos, são experiências passageiras. Num piscar de olhos, seremos plenamente curados. Que a experiência dessa vida de deserto, em que a serpente, como no jardim, tenta enganar o teu coração, te oferecendo um prazer e uma promessa, que só vai te enganar. Volte-se em arrependimento, veja Cristo como maravilhoso. Em arrependimento, Ele te promete e Ele te entrega. Ele é Deus, Ele não é homem para mentir. Amém?